Shabbat Shalom, meus amados. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente. Shabbat passado nós não estivemos, porque eu tive um compromisso familiar, mas hoje estamos aqui para Parashá Emor. Já vou colocar aí os nossos amados, né? Aqui em tela cheia. Deixa eu ver aqui que eu tô meio atrapalhadinho, mas vai dar certo. Tá aí, ó. Rosh Wallace, Shabbat Shalom. Diácono Irmão Shabbat Walter, Shalom a Shabbat todos. Shalom. Shabbat Amém. Shalom. Amém. 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 O Lucas tá aí também, tá no comentário, mas o Lucas hoje não conseguiu Tá no entrar. comentário. Tá no comentário aí. Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe, Lucas. Amém. E Né? Hoje ele não vai vai ficar, conseguir entrar conosco, vai mas ficar sentado na aula. vai ficar sentadinho hoje. Só, só consumindo o conteúdo da Paraxá, né? Exato, É só isso aí. ouvindo. É isso aí. Bom, amadas, Paraxá Emor, interessantíssimo, tá? É muito interessante essa Paraxá, porque ela começa com dicas, né, para o sacerdote. O sacerdote ele não poderia se impurificar em razão da morte de qualquer um, né? Então diz que ele só poderia se impurificar pela sua mulher, né? Por sua mãe, seu pai, seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem. Ou seja, se ela já fosse casada ou já tivesse algum tipo de relacionamento, ele não poderia se impurificar. Isso aqui é muito interessante, que Yeshua cumpriu isso aqui, né? Se você for ver nos escritos nataranos, você vai ver que quando ele ressuscita o filho daquela viúva, né, daquela mulher, ele toca no esquife, né? Ele não vai tocar no corpo daquela criança, né? Yeshua era o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, achei muito interessante. Aqui, nós vamos encontrar várias regras sobre o sacerdote não poder cortar o canto da barba, né, com navalha, e uma série de regras que tem que ser seguidas. É importante dizer, amados, é o seguinte: quando a gente vê a Torá, a gente tem que entender o que é para cada coisa. Por exemplo, existem regras da Torá que é para quem vive lá em Israel, né? Na Eretz de Israel. Existem regras da Torá que são para o sacerdócio e tem regras que são para nós, né? Muito embora, até eu coloquei no tema aí, ó, a mesma regra para o natural e para o estrangeiro, porque isso é um assunto que eu quero debater junto com os irmãos hoje, né? Com o Rosh Wallace e com o diácono irmão Walter, porque muitos dizem, não, mas isso aí é para Israel, não, o Shabat é para Israel, não, comer caché é para Israel, será que é, mano? Será que é só para Israel? Ou será que esse preceito se aplica a todo ser humano? Né? Essa semana eu coloquei um vídeo lá no Catuve. Será que Deus criou o judaísmo? Que Deus, na verdade, não criou nenhuma religião. Né? Esse conjunto de regras que se chamou de judaísmo. Não tem nada a ver. A instrução do Eterno é a Torá. E é para todo aquele que quer. Né? Todo aquele que é livre, que pode seguir o Eterno de todo o coração, então segue ele de todo o coração. Né? Quem é que está aí? O Lucas comentou, sou aluno. Fernanda, Shabbat Shalom, Na Normélia. verdade, Olha o que ele colocou aí. hoje eu sou aluno, exato. De Moré, É, aluno, volta para Moré mais sábio. É, é verdade. Então, eu já vou abrir para os comentários de vocês. Aí vai na sequência Mas aqui, é, né? é Rosh verdade. Wallace. Isso daí não tem o que discutir, que as pessoas inventam essas desculpas, mas realmente as pessoas têm que entender o que é para ela, porque nem Yeshua guardou a Torá toda, porque Yeshua era solteiro. Eu costumo Uhum, dizer isso. Então, se Yeshua era uhum, solteiro, ele está como Lucas, a vida toda como Lucas. uhum. Ou seja, o Lucas está um passo até mais, porque Yeshua não tinha nem namorada. Né? E o Lucas já tem. Então, desde lá, quando ele estava na antiga visão. Então, veja, isso daí, isso é notório. Tem muitas passagens que vai falar que é tanto para o natural como para o estrangeiro. E tem que ver o que é que se aplica. Por exemplo, eu sou casado, então não me cabe regra de solteiro. Não me cabe, simplesmente não me cabe. Aqui nós três seríamos mais líderes de tribo, se fosse na época. Né? Entre outros, também estariam no meio. Então, canais de Techuvá,
iriam ser líderes de tribo, essas pessoas que falam corretamente. Então, para trazer para o panorama de lá, seria isso. E é muita santidade. Os princípios tem que ver qual é os princípios, porque o mal de hoje é a pessoa, Fernando, pegar a letra obtusa do jeito que está ali escrito e dizer, olha, isso daqui não cabe não. Por exemplo, o Shabat, né, anual, só dá para quem planta. Já por aí começa, né? Isso, é Shemitah, né? Assim como também o próprio princípio do dízimo é alimento, né? Sim. Embora hoje, né, a gente transforma em dinheiro, época, né? A gente hoje transforma em dinheiro, faz um trabalho social na Carral, né? Que eu acho que é válido, porque é um princípio, né? Sim, mas a gente tem que entender, a gente sempre tem que perguntar o que está por trás disso. É como o Shabat, a gente vai falar bastante, né, tanto na Paraxá quanto nos escritos nazarenos. Gente, o Shabat é um princípio. Que princípio? Se interrompe o processo de criação e se descansa. Shabat significa cessar, né? Então você para. Então tem que entender qual é o princípio que está por trás disso, né? Pode continuar, Rocha, desculpa. Mas é isso mesmo. Então, na passagem na Paraxá, vocês vão ver muito isso daí. Então, ele está mandando lá, fala ao povo de Israel. Aí algumas frases dizem assim, não, isso daqui é só para o judeu. Aí quando eu mostro essas passagens, se fala, para um natural é uma mesma lei, e Romanos capítulo 2, que vai falar que quando o gentil, que não é judeu, pratica os preceitos da Torá, no popular, quem for cristão, nos preceitos da lei, ele faz-se lei para ele mesmo, ele faz sacerdote para ele mesmo. Então, ele pratica. Aí eu entrei com uma coisa que eu queria a opinião de vocês. Porque, olha só, aquela questão de uma pessoa que diz, eu não guardo a Torá, né? Eu não guardo a Torá. Mas ela pratica certas coisas, como honrar o pai e a mãe, pedir a bênção, né? Puxar a cadeira para o pai, né? Para a mãe, alguma atitude de honra, né? E vai o resto da vida fazendo aquilo. Ele, porventura, não está cumprindo a Torá? É o que Romanos está lá escrito, o Shaul falando. Então, tem muito disso daí, e essa paraxá, rapaz, é muito rica. E a liderança, o grau de pureza de um sacerdote levita era muito grande. E com relação ao dízimo, na época, era a moeda. Realmente era a moeda, era o alimento, tem que entender. Tem gente que para de dizimar, gente. Não é para parar de dizimar. Isso é um princípio da Torá. Então, você ajuda a Carral, é muito bom. Vocês vão ver que as coisas vão fluir, né? E tem gente que diz, mas eu não tenho dinheiro assim, é tudo na minha conta. Olha, separa a parte do Eterno, ora ele diz, aonde eu dou? E o Eterno vai direcionar. Amém. Vamos lá, comenta. Qual é a aplicação Oi. Qual é a aplicação que eu posso trazer para a minha vida hoje como né, um seguidor de Yeshua? A gente nota que, como o Rocha falou, como o pastor Fernando falou, coisas aqui que estão escritas em Levíticos, que é direcionado ao sacerdócio, né, da época, sim, mas eu tenho aqui todo um conhecimento que me leva a saber o que agrada ao Eterno e o que não agrada ao Eterno. E aí eu aplico isso na minha vida, assim, de que forma? Né? Lá dentro, onde eu me encontro, dentro da minha Carral, eu tenho que saber que tudo que está aqui, né, tem uma aplicabilidade, né, no meu jeito de me comportar, no meu jeito de ver a situação dos meus irmãos ao meu redor, né? De ter olhos para os meus pastores lá, que são os meus líderes abençoadores. Então, ele tem todo um ensinamento que eu posso, sim, aplicar de outra forma sobre a minha vida, dentro daquilo que eu creio, que eu tenho a fé. Né? Então, nós temos que sempre ter esse direcionamento de não descartar nada. Eu vou usar aqui uma situação interessante que, há muito tempo atrás, quando eu ainda exercia
a função de professor, numa reunião de classe, os mais entendidos, digamos assim, que vieram trazer ali um entendimento sobre, a pessoa que estava lá falou assim, jogue os livros didáticos fora. Eu digo, opa, peraí, como assim, jogue o livro didático fora? Né? Porque tem muita coisa ali que não... Não, tem coisas ali que a gente pode trazer para a nossa visão, né, e aplicar. Né? Então, não é assim, jogue a Torá fora, jogue o ensinamento fora. Não. A gente tem que ter conhecimento, tem que colocar aqueles pontuais ali no seu momento lá, durante o sacerdócio, mas também trazer e aplicar na nossa vida aqui, de forma que a gente seja agradável aos olhos do Eterno. Porque senão, né, não tem uma valia nisso. Senão, não tem uma valia. Aí a gente está aí andando fora do trilho, não é verdade? Muito bom. Até no direito a gente utiliza muitos princípios, né? Quando a gente vai interpretar uma lei, a gente tem que ver se não está ferindo, por exemplo, princípios constitucionais, né? Então, sim, gente, os princípios nunca deixam de existir, né? Quando o Rosh falou ali, olha o grau de santidade que tinha que ter o sacerdote, né? Não podia casar com qualquer mulher, ele tinha que se comportar de uma maneira, ele não era tudo que ele podia tocar, né? A vida dele era totalmente dedicada e voltada ao Eterno, né? Então, querendo ou não, é ele que praticava ele fazia esse serviço diante do Eterno, né? E principalmente aquele que a gente conhece como da expiação, né? Então, olha a responsabilidade dele, gente. Ele tinha que estar com a vida kadosh quando ele fosse fazer expiação pelo povo de Israel, né? Realmente não é fácil. Bom, aí no 23, a gente já tem a parte das festas, né? Ele diz olha que interessante, ele diz, as festas solenes do Eterno, que vós proclamareis como convocação de santidade, estas serão minhas festas solenes fixas, olha só, fixa, né? Então não muda. Então começa aí, ó. Aí ele começa com a primeira festa, que é a festa semanal, né? 6 dias se trabalhará, no 7º Shabat se descansa, total repouso, convocação de santidade, nenhuma obra fareis. É Shabat para o Eterno em todas as vossas moradas, né? Bom, aí depois ele começa com todas as... Não vou ler toda uma aqui, mas ele começa a fazer um relatório de todas as festas e quando se celebra cada uma, né? Interessante, amado, por que quando eu olho para as festas, eu me maravilho. Olha que sistema interessante que o Eterno criou. Por que das festas? Porque o ser humano esquece muito fácil, gente. A gente esquece muito fácil. Pô, olha, com tudo isso aqui que o Eterno deu, o povo ainda esqueceu dele, virou as costas para ele, Israel virou as costas, né? Imagina se ele não tivesse deixado as festas, né? Então, quando ele fala ali, ó, Pessah, né? Passover, porque o Eterno passou por cima, né? E tirou o povo com mão forte lá do Egito. Mesmo assim, mesmo celebrando Pessah todo ano, o povo esqueceu, né? Virou as costas, por isso que acabou sendo levado cativo lá para a Babilônia. Então, nós olhamos para as festas, a gente sabe que toda festa, ela está intimamente ligada a quem? A Yeshua, né? Toda festa está intimamente ligada a Yeshua. Mas que coisa maravilhosa, nós podemos celebrar essas festas bíblicas, porque não são festas judaicas, são festas bíblicas, tá? Podemos nos alegrar e celebrar a essência, né? A essência, o princípio, a origem, e lembrar, como cada um dos nossos irmãos, todos os anos com eles, e deixar de lado as pagãs, porque o mais importante do que deixar de lado, do que celebrar as bíblicas, é também deixar as pagãs de lado, né? Então, não dá para, sabe? Que comunhão tem a luz com as trevas? A gente precisa decidir se a gente vai seguir ao Eterno ou não, né? Então, assim, vou abrir para o comentário de vocês, porque isso aqui realmente é muito interessante, né? Contagem do Homer, até o Rosh Wallace está colocando lá, todo dia lá no grupo do Catuv, né? Lá no Telegram, a contagem do Homer, essa ordem, né? Esse mandamento. Então, tudo, gente, tudo com muita perfeição que o Eterno deixou todas as festas, como toca, quando toca o shofar, quando não toca, Yom HaKippurim, né?
até esse ano, se você nunca fez, vá acompanhando lá o Catu, porque a gente vai, como a gente faz todo ano, a gente vai falar sobre preparação, né? Porque toda festa, né? Depois no comentário eu gostaria que vocês comentassem isso. Eu noto isso, que aqueles que não se preparam para o Shabat, não guardam o Shabat, tá? Porque se você não se prepara para o Shabat, você não consegue guardar o Shabat. Assim também, quem não se prepara para as festas não consegue guardar as festas, amado. Entendeu? Ainda chega lá no dia, falta isso, aí falta aquilo outro, não consegue. Né? Então, se você quer realmente guardar o Shabat e guardar as festas, tem esse sentimento, né, de se preparar com antecedência para que você consiga aí tá cumprindo a vontade do Eterno na tua vida. Tá bom? Amém, Rosh Wallace? Amém. Eu voltando um pouquinho, falar sobre a questão da navalha, tem umas pessoas que me perguntam, né? A questão da navalha. Não existia navalha antes, né? Mas a palavra lá é raspagem. Então, o que está sendo ensinado ali é um objeto que tira rente com a... Então, se você deixa os pelozinhos, você não violou. É isso que está dizendo. Então, você fez a barba, tirou, ficou quase que invisível, mas tem uns pelinhos, você não violou. Né? Porque é a raspagem. Então, o único objeto que se encaixa hoje ali seria a navalha, né? Então, tem esse lado também das mulheres que não se casavam. Uma coisa bem interessante é a palavra prostituta, né? Então, é zona. Então, quem viu aqui os tempos antigos sabe que zona era casa de prostituição. Então, é palavra judaica no Brasil, entendeu? E com relação à contagem do homem, me perguntaram... E eu digo abertamente, você não pode pegar tudo do judaísmo, nem retirar tudo, nem pegar tudo. Por quê? Porque tem coisas que Yeshua nele se cumpre e tem coisas que não. Tem coisas que você tem que praticar. Então, questões de sacrifício, pode colocar tudo em Yeshua. Tudo ele cumpriu. Então, quando as pessoas vêm falar comigo, ela disse, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Então, quando eu coloco lá no grupo, antes do horário, é porque vai acontecer um imprevisto. Eu vou estar dirigindo, fazendo alguma coisa, caminhando para algum canto, e o horário não vai bater. Aí vocês fazem no horário do pôr do sol. Eu coloco antes, pode ser, não quer dizer que eu estou fazendo ali. E vocês fazem no horário certo. Eu sempre coloco antes ou no horário. Mas... o que acontece? Se for depois, foi a internet. Não tem jeito. Às vezes ela empanca e não quer fazer. Então perguntaram, não, eu não faço a contagem do homem. Pois desde que eu estou nessa visão, que Yeshua abriu meus olhos, eu tirei o óculos de Roma e coloquei o óculos judaico, eu entendi que, por exemplo, as festas pagãs que existem, algumas que dizem que é pagãs têm divergência no judaísmo. Tem uns que dizem, por exemplo, o Dia das Mães. Tem uns que dizem, olha, vem lá do grego e tal e tal. Quando você vai correr atrás, é meramente comércio. E na Torá tem dizendo que é para honrar pai e mãe. Então tem rabino que diz, olha, é para honrar pai e mãe. Então aproveite esse dia não para guardar como o povo guarda, e sim para elevar sua espiritualidade guardando com a mitzvah. Então, você pode dizer muito bem isso. Então, tem outras mais difíceis, como o Natal, que não tem jeito. Você tem que dizer que não guarda aquilo. Porque se você disser a palavra Feliz Natal, você está concordando com a festa. Mas com o Dia das Mães, você chegar lá, dar um beijo, um abraço, honrou ela, não tem nada de paganismo nisso. Dá um cheiro, dá um cheiro! Honra ela, né? Faz isso. Às vezes a mãe é aquela pessoa que é mais conformada, mas ela quer o reconhecimento, né? Ela quer o beijo, o abraço, ela quer o filho reconhecendo. Então, assim, tudo isso eu costumo dizer, porque alguns querem dizer que não é de jeito nenhum para guardar certas coisas. Se você tirar tudo, você vai virar, sabe o quê? Um evangélico
e sem as práticas da Torá. Você não pode tirar tudo, né? E lembrando que não é judaísmo. Judaísmo é porque é um termo. É que nem messiânico. Tem gente que diz, eu sou messiânico. Tem uns que dizem, mas todo mundo é messiânico porque espera o Mashiach. Não. O termo messiânico é aplicado lá em Antioquia, quando os discípulos, 2 discípulos de Yeshua, pela primeira vez foram chamados de messiânicos. Então, não é o messiânico dos Estados Unidos. É o messiânico discípulo dos discípulos de Yeshua, ou seja, dos apóstolos. Então, quando foi lá, passa para o grego, fala, a primeira vez foi chamado cristão. Então, essa ideia é que é o messiânico. É aquele que acredita que Yeshua é o Messias. Não adianta confundir a cabeça do povo. Né? Quem está bem instruído vai saber. Então, mas é judaísmos por quê? Porque são 14 linhas de judaísmo, de pensamento diferente. 14. E elas se misturam, meus irmãos. Aí não tem condição de você dizer que é um só. Mas judaísmo é judaísmo. Não. Tem debate no Talmud que você não vê conexão. É por isso que eu prefiro que não deixe colar nenhum adesivozinho em mim. Eu sigo o Criador e acabou, entendeu? Sigo a Torá e acabou. Mais fácil. É mais fácil de entender. Às vezes, por uma questão de organização, porque eu não gosto de dizer que eu sou protestante. Eu não gosto. Aí eu digo, eu sou. Aí quando pergunto o que tu é, eu sou um judeu messiânico. Só por dizer. Mas eu não gosto que cole nenhum adesivo. Entendeu? Porque se você fica colando adesivo, né? Você fica se identificando, né? Entendeu? Isso é sistema religioso, gente. Né? Exato. Entendeu? Aí eu prefiro dizer messiânico em última instância, quando a pessoa não entende. Então, só para clarear a ideia dela, eu digo, olha, eu não gosto de usar título. Eu sou discípulo de Yeshua. Ele é meu rabino. Ele é meu mestre. Mas se você quer um título, seria o mais próximo, seria o messiânico. Entendeu? Que é geral, mais geral. Quem pega Nazareno, pega tudo. Entendeu? De que acredita que Yeshua é o Messias. Mas é judeu. Pronto, então. Somos seguidores de Yeshua. Amém. Somos seguidores de Yeshua. E a nossa instrução está dentro dos 2 livros aqui, muito importante, que é a Torá e a Brit Hadashah. Que são 2 livros que nos levam ao encontro, ao pensamento e a toda a ordenância do Eterno. E falando sobre festa, né? Eu vejo aqui, nós temos 7 festas aqui, que nós... Tem mais festas, na verdade, mas umas pertencem exclusivamente ao povo judeu, né? Mas as 7 que nós, inclusive na nossa carral, a gente tem as 7 festas ali, são festas que realmente para glorificar e santificar o nome do Eterno naquele momento, para nos colocarmos como, né, cumpridor da sua ordenança. Agora, aí tem um ponto que eu quero abordar, porque realmente a gente nota isso. Infelizmente, tem igreja que diz que o Velho Testamento não precisa mais ser aplicado e essas festas eram dos judeus, mas vão no mundo, buscam mesclar festas mundanas dentro de comemorações dentro da igreja para virar um atrativo, né? Então, estão armando aí uma situação a qual a pessoa chega lá e pensa, aqui é bem parecido com lá, então eu posso estar aqui, posso estar acolá, porque não faz diferença, porque aqui eu pulo, lá também eu pulo, né? Aqui é assim. Então, a porta ela é larga e continua larga na perdição. E o entendimento fica o quê? O entendimento fica espalhado, ele não há um controle disso, né? E aí, onde é que nós podemos chegar? Nós temos que entender que toda a palavra do Senhor leva a um único lugar, a salvação, a vida eterna. O nosso direcionamento aqui com o Eterno, sabe, é entender que Ele quer a criação do 6º dia de volta do lado dele. Ele não quer nos punir severamente, ele não quer nos colocar em julgo, né?
a partir do momento que entendemos qual é o nosso papel, dentro até inclusive da igreja, ontem na nossa live, até lá da nossa Carral, eu e o pastor ainda comentamos sobre isso, né? Tem gente que está na igreja e não entende o propósito de estar na igreja, né? E o nosso entendimento é, o que fizemos na igreja? Fizemos adoração ao Senhor, porque aquele dia é um dia de unidade, é o dia que estamos ligando ali com os irmãos aos céus, né? A nossa oração, e o nosso objetivo é buscar vidas, né? Buscar vidas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? do barquinho, né? que Jesus usou, né? A pesca que Jesus foi e disse a Pedro, vamos lá buscar os peixes, tá lá. E assim, esse entendimento tem que ser nosso. Por isso, guardamos, né, o Shabat, porque nos traz, nos fortalece a ordenança, né, e nos aproxima do Eterno. Ficamos agradáveis aos olhos dele, e com isso, o Espírito Santo ele vem, né, e abre mais ainda o nosso entendimento. Né? A gente não se esconde. É isso que eu quero dizer. A gente não se esconde. Cumprimos as festas também, porque é um momento de alegria, é um momento que a gente compartilha com os nossos irmãos, né? Passamos agora a Pêssah, muito bom, agora vem Shavuot, né? Esplêndido. Entender a descida do Espírito Santo sobre a terra, entender todo esse mover do Espírito Santo, porque senão é como o Rocha falou, a gente está na Carral por estar na Carral, né? Não tem um objetivo, não tem uma... Então, não. Nós precisamos, se nós aplicarmos o que está aqui para nossas vidas hoje, né? De forma que a gente venha ter mais santidade e entender o nosso propósito, aliás, entender o nosso propósito, que nós não temos propósito, entender o propósito de Deus na nossa vida, fechou o ciclo. Pronto. Eu vou ver o próximo com um amor de próximo, um olhar de próximo, eu vou entender, né, o meu irmão que está lá na igreja passando por problema, eu vou entender o que está acontecendo ao meu redor, e vou entender que esse Deus, ele fecha a porta como ele abre a porta, tanto com o celeiro cheio quanto o celeiro vazio, ele é meu Deus. É ele que está no comando, né? Então, pensamos nisso. Lembra-se de Paulo. Paulo, né, falou para aqueles que estavam com ele, olha, nós vamos naufragar. Né? E naufragaram, ficaram sem leme, sem rumo. Mas tinha alguém ali que era o leme e o rumo, que era Paulo. E Deus disse, não preciso que esse barco tenha direção, porque a minha direção já está sobre Paulo. Então, esse entendimento que nós temos hoje aqui da Torá é exatamente isso. É nos colocar para que Deus nos use como direção, né? Para que ele possa trazer para perto dele, através das nossas vidas, a criação do sexto dia, para que ele fique alegre o coração do Eterno. Amém? Amém. Amém. E o que nós vivenciamos e notamos é que, à medida que a Torá começou a ser negligenciada, a presença do Eterno também foi indo das congregações. Então, o que aconteceu? Eles começaram a ter que criar outros métodos humanos para poder segurar as pessoas nas igrejas. Então, começaram com dança, com isso, com aquilo, tá? Então, assim, amado, o que a gente tem que entender... o que a gente tem que entender quando a gente vai na Carral? Primeiro, aprender a Torá. Primeiro, aprender a Torá. Tá? Depois, sentir a unção de Deus. Porque é impossível você estar ali reunido com os irmãos, você não sente. Tá? Só se você for uma geladeira, né? Você está ali, você sente, você adora ao Eterno, você sente, você louva a unção, né? E depois, entender o propósito de salvação. Sempre que a gente está reunido, a gente tem que pensar nisso, no nosso propósito de salvação em Yeshua, né? O resto, meu amado, são adendos, são acréscimos aí que, sabe? Então aí, de repente, o sistema religioso faz tudo. É aquele negócio. Eles fazem tudo, mas aquilo que é para ser feito, eles não fazem. Né? Então, perigoso. A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos lá. O finalzinho, então, aqui, ó, a parte de Levítico, onde diz, uma mesma lei será para vós, tanto para o peregrino como para o natural. Eu sou o eterno vosso Deus. Tá vendo? Ele está dizendo, eu sou o eterno vosso Deus. Tanto do peregrino quanto do natural.
A partir do momento, o que a gente tem que entender? A partir do momento que nós somos enxertados, tá? Nesse sistema, porque não é que o Eterno criou uma religião, não cria... o Eterno criou o judaísmo. Não, o Eterno não criou o judaísmo. Tá? O termo judaísmo vem de uma tribo, o nome de uma tribo, Judá. Judá e Benjamim voltam do cativeiro. Então, esses preceitos que eles seguiam, são os preceitos da Torá, guardar os mandamentos, guardar o Shabat, comer caché, eles deram esse nome a esse conjunto de preceitos. E aí começou a se chamar de judeu ou de judaísmo, tá? Mas ele nunca criou. Quando você vem e se volta para o Eterno, ou seja, você volta pelo novo e vivo caminho em Yeshua, você é enxertado, tá? Então, enxertado aonde? Nesses preceitos, amado, tá? Eu não posso chegar lá na casa do Rosh Wallace e querer dizer o que eu vou fazer lá, o horário que eles vão tomar café, o horário que eles vão dormir, mudar o ritmo de vida deles. Eu não posso. Eu estou chegando lá. Eu estou sendo inserido lá na casa dele, entendeu? Se eu vou passar uma semana lá, eu vou ser inserido lá. Então, eu tenho que seguir o que está lá, entendeu? É a mesma coisa, mano. Nós somos inseridos, somos inseridos o quê? Pelo esse novo e vivo caminho, pelo sacrifício de Yeshua, né? Feito sacrifício perfeito. Não há nada que o sacrifício de Yeshua possa... Não há nada que precise ser acrescentado ou diminuído. É perfeito, é completo o sacrifício de Yeshua por nós. E aí nós fomos enxertados, né? E essa regra de que não há diferença entre o peregrino ou da casa é a mesma, tá? O que o Eterno quer, amado? Coloque de uma vez por todas na sua cabeça. O Eterno quer uma palavra: obediência. Não importa. Ele disse... Shaul escreveu isso. Não importa se é grego, não importa se é judeu, não importa. O muro que fazia a divisão caiu. Quando? Com a morte e a ressurreição de Yeshua. Então, agora o que o Eterno quer? Que nós venhamos o servir de todo o nosso coração. Possamos pegar esses preceitos e aplicar, viver por eles, né? Viver esses preceitos na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Também quero falar um pouquinho sobre a oferta do fogo, né? A oferta de fogo é colocar sob julgamento. Colocar sob o julgamento do Eterno. Não podia ter defeito de nada. Então, vocês têm que pegar o princípio de o melhor e o mais puro é sempre para o Eterno. Nunca você pode oferecer como Caim ofereceu. Nunca. Jamais. Também a questão do santo e do profano, né, Fernando? Tem pessoa que chega para mim e diz assim: olha, a Torá não está valendo mais, não. O que vale agora é o Novo Testamento. Vamos pegar a partir do Novo Testamento, o que se fala? Profetas, Torá e Escritos. Uhum. Fala o Taná inteiro ali. O Taná inteiro. Apocalipse é 66% de Taná. 66%. Por isso que não dá para entender o Apocalipse se não entender, entendeu? Não tem, né? Não tem. Rocha, quando tu fala assim, eu imagino a gente pegar a Bíblia e fazer assim, ó. Arrancar uma coxa de retalho, eu ia falar agora. Não tem. Pega a parte que fala da Torá e tira aquele texto. Risque. Veja depois como é que fica. Meu amigo, não vai ficar reconhecível sua Bíblia, vai ficar, sabe? Então, o princípio pega a Brit Hadashah, os escritos nazarenos, e veja a referência daquilo dali lá. O Fernando fez essa leitura aqui. Olha, minha lei é para sempre, tanto para o natural também, como para o estrangeiro. Paulo pegou desse texto e falou que, olha, quem vai guardar, o gentio que guarda os preceitos da Torá, ele é lei para ele mesmo. Então, mas eu não guardo. Sim, mas aquilo que ele guarda, o Eterno considera. Mas a questão aí é que eles pensam, há muitas pessoas que não praticam, é que guarda-se a Torá por questão de salvação. Não é para questão de salvação. Não, jamais. É para santidade. Isso. Obediência. Não existe obediência, certo? Se não tiver mandamento. Não existe. Aí quer distorcer as palavras de Yeshua quando diz assim: quem me ama obedece os meus mandamentos. É o que ele deu. Eu disse: não. É o mandamento de um judeu.
Quem escreveu a Bíblia? Judeus, né? De várias tribos, mas judeus. Então, israelitas que escreveram. Tu acha que iam escrever coisa de idolatria? Eu acho até que a gente deveria tirar aquela... a gente até deveria tirar da nossa Bíblia aquela parte que faz a divisão do Novo para o Velho Testamento, sabe? E tirar aquilo ali, porque, gente, aquilo ali é um prepúcio, sabe? Tem que tirar aquilo ali fora, sabe? Arrancar aquilo ali fora, porque aí o que acontece? Dá essa enorme confusão, tá, gente? Não tem como nós entender escrito nazareno se não entender a Torá, sabe? Aí você vai lá e pega lá umas palavras dos escritos nazarenos, né? Quando fala assim, aquilo que contamina o homem é aquilo que sai, não aquilo que entra. Aí você não entende a Torá, você sai por aí falando besteira, dizendo, não, agora todos os alimentos estão liberados, sabe? Então, gente, a gente tem que entender. Se a gente não entende a Torá, o risco de a gente falar uma heresia, lendo até os escritos nazarenos, é muito grande. É muito grande. Inclusive, se você não tiver, tem que correr atrás de, pelo menos, Bíblias que mostram o original, porque você vai ver a linguagem original ali. Por exemplo, essa que o Fernando falou é uma. Antigamente vinha entre parênteses. Antigamente também as Bíblias tinham 4 folhinhas para indicar 400 anos de silêncio. Vinha explicando 400 anos de silêncio. Então, justamente, se você ia correr para os livros que falavam dos 400 anos de silêncio. Também tem dizendo assim, algumas traduções que não tem na linguagem nem grega e nem hebraica. Paulo falando, quanto à lei, fui fariseu, indicando que ele foi e não permaneceu. Para sustentar uma conversão de Paulo ao cristianismo, que nem ele fala isso. Então, não tem esse fui. Se foi para dizer qual escola que ele pertenceu, somente isso, entendeu? Exato. Então, ele só queria dizer que era fariseu. Pronto. Então, a mesma coisa se eu dissesse assim, quanto ao Estado, eu fui catarinense. Entendeu? Sim, exato. É a mesma coisa, porque ele estava falando disso, da origem dele. Eu sou filho de hebreu, aí no final ele vai dizer, fui fariseu? Não, ele é fariseu, ele continua fariseu, mas fiel a Yeshua, aos ensinos de Yeshua. E ele até diz, eu sou judeu da tribo de Benjamim, por quê? Porque houve ali a unificação dessas duas tribos, ali a tribo do sul, né? Então, isso. Ele mesmo falou, né, do enxerto, né? Pronto. Isso, o reino do sul, né? As duas tribos se tornaram uma só. Uma só. É isso aí. E Paulo apontou para uma profecia que aconteceu agora recentemente, que acharam as 12 tribos. Verdade. Acharam as 12 tribos. Não, e tem outra coisa que é muito interessante, Amados, é o seguinte, é a questão de que no final, tá? Olha lá, Apocalipse, as 12 tribos estão lá presentes, gente, as 12 tribos estão lá, tá? Então não tem como, vocês acham que o Eterno ia fazer uma coisa para depois ter que modificar? Não, tá lá, diz que as colunas têm o nome das 12 tribos e o nome dos 12 discípulos. Sim. Né? Então, gente... São 12 portas. São 12 portas. Aí porta as por quê? Dizem, qual é a tribo que você é? Mas se você não é enxertado, não dá para você... É verdade. É verdade. É verdade. Amém. Vamos lá, irmão Walter. Mais algum comentário? Olha, vocês já explanaram bem aí, né? E realmente bem isso aí mesmo. Não tem muito... E é legal porque aqui nos escritos nazarenos nós vamos falar sobre construir a casa sobre a rocha. Esse aqui é o problema. Se não constrói a casa sobre a rocha, que é a Torá, depois fica falando, aí bate a água e leva tudo mesmo, entendeu? Aí o que acontece? Tem pessoas que ficam depois até com problema mental, sabia? Porque o que acontece? Ela não tem uma base, ela não tem um fundamento. Aí, janeiro, ela acha que é A, fevereiro ela acha que é B, março ela acha que é C. Lá em dezembro, meu amigo, ela já está ela está pior que o sistema babilônico, ela está comendo lavagem de porco espiritual, porque ela não sabe mais no que ela acredita. Ela não sabe, já misturou tanto que ela não sabe mais no que ela acredita. Né? Irmão Walter, desculpa aí, pode continuar. Uma coisa muito, muito interessante da gente ler e compreender a palavra aqui
são os simbolismos, né? E aí nós temos que ter essa abertura de entendimento. Mas a cada um ao seu tempo, de entender, buscar, né, e praticar. Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. E outra muito importante, sempre lembrar que quando o Eterno, ele instruía Moisés, Moisés não estava andando, olhando para o chão, olhando para a natureza, Moisés estava orando ao Senhor. E aí o Senhor vinha e conversava com ele. Então, quando você for ler a palavra, quando você for buscar entendimento, ore ao Eterno, né, no santo nome de Yeshua, e diga: Senhor, que o teu Espírito Santo venha, me abra minha mente, coloque. E aí faça uma leitura pausada, faça uma leitura buscando sempre aquilo que realmente é a palavra que edifica ali. Aí você consegue ter compreensão. A Bíblia não é um livro que tu lê em um ano. É um livro que tu lê a vida toda e todo dia tem uma novidade. Todo dia tem uma novidade. Todo dia ela se renova, a palavra de Deus se renova, porque daí a gente põe na nossa vida. Assim como todo dia a gente acorda e não tem ideia, por mais que a gente faça planos, mas não sabe que realmente nós vamos chegar no objetivo da qual a gente estava pensando, assim é a palavra de Deus também, né? Todo dia ela nos pauta numa situação, num determinado momento, e ela nos dá essa ideia do que podemos aí aproveitar o máximo, né, desses dias tão corridos, desse tempo tão loucos aí que nós estamos vivendo. Mas vamos para o escrito agora? Não, para abrir. Não, vamos. Raftará agora. Vou colocar o Rosh Wallace assim. As palavras aqui que eu corro para lá e para cá agora. Eita, tá muito abençoado. Ei, Glória. Vamos lá, deixa eu botar o Rosh Wallace aqui. Em tela cheia? Ah, não, peraí, como é que eu faço? Peraí, gente. Peraí que eu tô meio barbeiro nesse negócio aqui, tá? Só um pouquinho. Mas vai dar certo. Layout, botar aqui, deixa eu ver. Tem como? Layout solo. Ah, agora deu. Tá aí, ó. Bonitão na tela, Rosh Wallace. Vamos lá, gente. Haftarah está em Ezequiel 44, do 15 ao 31. Nós vamos ver aqui o que a gente pode falar. Ezequiel vai falar sobre as regras para os sacerdotes que servirão no terceiro templo, a ser construído em uma data futura, não especificada e apocalíptica. Né? Tem pessoas defendendo que não tem o terceiro templo. Tem, certo? Muitas das vezes, quando você tira a Torá também, você não vai entender os profetas. Então, quando você fala assim, olha, o profeta ensinou a Torá. Não, o profeta falou da Torá, porque a Torá vem antes dos profetas, né? Então, ele especifica que os sacerdotes devem usar roupas específicas, né? E nós devemos entender isso como roupa, como santidade. A sua santidade é de dentro para fora. Então, a primeira veste que você veste é a da santidade. Então, tem princípios de você se afastar do pecado. Sem a Torá, eu vi aqui que uma pessoa colocou, muito, muito bom a explicação da pessoa. Não tem identidade, vou dizer por quê. Porque não tem identidade. Porque a pessoa não vai saber o que é pecado. Então, o falso profeta, alguns até são sinceros estão querendo ser sinceros para com o Eterno, mas quando chega na Torá, eles assumem o papel inconsciente de um falso profeta. Eles vão contra a Torá. Então, o que vai acontecer? Eles pegam, os profetas falavam bem da Torá, os profetas falavam, e as festas, tudo para um lembrete, indica que o Eterno colocou isso para que Israel, ele também tivesse uma base para dizer a Israel, viu? Vocês quebraram aquilo. Então, ele tem uma identidade, tem um ponto de referência. Se você tira o ponto de referência e coloca aqui de lado, não vai ter condição de você identificar mais o que é puro, o que é santo, o que é profano, não tem condição. Se você for lá nas cartas de Paulo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, você vai ver
que ele diz: purificai-vos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Já colocaram nas traduções alma. Nas traduções que tem alma, está errado. Porque até em grego lá é pneuma. E rua em hebraico. Então, não tem essa noção de quanto atrapalha. Mas o que é contaminação? Ninguém sabe. Por quê? Porque eles não estudam a Torá. Então, você tem que ir para a Torá, você vai ver que é proibido fazer tatuagem. É proibido você comer comida impura, que não seja caché. É proibido você tocar em morto, né? Que a gente vai ver que Yeshua tocou no esquife. Hoje, o esquife é aquelas alças do caixão. Não está no morto, está no lado de fora. Então, aquilo é o esquife, certo? Então, era só um tipo de maca que tinha o morto ali enfaixado e embalsamado e levando ele em direção. Acontecia também com os marranos, acontecia muito a questão de enterro de rede, porque não tinha. Então, botava-se a vara para não tocar no morto, colocava-se aqui, eram os levitas que levavam a arca, pronto, eles colocavam aqui, e a pessoa na rede já morta. Então, veja como é parecido, né? Pessoas que tinham menos condições, não conseguiam pagar um caixão luxuoso e tudo mais, eles enterravam em rede. Então, amarrava-se o morto e jogava-se a rede com tudo. Ele está deitado na última, vamos dizer assim, a última cama dele seria ali. Então, cova é palavra hebraica, certo? Então, tudo isso está muito claro. Então, você perde a identidade, porque a base para você dizer o que é pecado e o que não é, Torá. Não tem como você fugir disso. Então, o profeta Ezequiel, ele foi chamado de profeta das visões, porque ele teve muita visão. E aí eu quero protestar algo aqui, como o canal do Fernando é elite, é muito internacional, né? Então, eu vou protestar aqui e dizer que disseram para mim que ele era esquizofrênico, pelo amor do Eterno. Aí é demais, hein? Aí é apelar demais, forçar demais a tradução. Ter visão divina, que modifica a vida, sendo esquizofrênico, aí não encaixa. Certo? É uma falta de respeito com ele. Então, ele especifica os sacerdotes devem usar roupas específicas, são ordenados a manter o cabelo bem cortado. Já falaram para mim, disseram, pessoas que não conhecem a Torá, é proibido o judeu cortar o cabelo. Eu digo, não é proibido o judeu cortar o cabelo. Mas como não? Aí mostraram a passagem, está aqui, ó, arredondados e fazer cortes, né? Então, a pessoa não lê, pega superficialmente e depois fica reclamando que a pessoa foi refutada. Então, teve pessoas que disseram, os judeus é que têm que aprender conosco. Qual é o grau de humildade dessa pessoa? Né? Dá para rir aí, já estão os irmãos também. Os judeus é que têm que aprender conosco. Aí um judeu que fala hebraico, estuda as escrituras a fundo, faz gemátria, sabe? Entende os segredos, junta uma letra aqui, outra aqui. Pega alguém que só pega a tradução, ele dá uma surra. Entendeu? Não existe isso, irmão. Então, tem essas coisas que o Eterno dá na hora, né? Esses exemplos é o Eterno que vai dando. Baruch Hashem por isso. Eles bebem não cumprindo seus deveres sagrados, ou seja, não é para beber vinho, bebida forte. E o Ezequiel está batendo na tecla. Olha, eles estão bebendo, não cumprindo seus deveres sagrados. Né? Enquanto estão e proibindo se casar com mulheres repudiadas ou viúva, menos aquela que é viúva que tenha sido casada com um sacerdote. Aí eles poderiam. Os sacerdotes são os encarregados que ensinam o povo de Israel. Agora, vejam bem, gente. Quem é que ensina hoje os líderes de Carral,
Como é que está o grau de santidade desse povo? Porque chega cada barbaridade nos meus ouvidos, que não convém dizer aqui nem no canal. Mas quem é roche, sabe? Quem chega cada barbaridade. Eu estou ajudando ovelha de longe, estou indo para ajudar uma pessoa em outra região, porque a pessoa foi abandonada, sabe? Estão martelando coisas como para manter a posição na congregação dele, tinha que dizimar. Se parar de dizimar, automaticamente perde a consagração. Eu nunca vi isso, meu. Eu nunca vi essa besteira. Então, aqui, a Torá está falando que o grau de ensino, o grau de pureza, o grau, sabe, da santidade dos levitas, dos sacerdotes, era alto. Então, um pastor, um roche, um líder, não jejuma, está errado. Não ora, está errado. Então, é alto. O Eterno exige. É tanto que Tiago vai dizer, não queiram ser mestres, porque a cobrança é maior. É quase no finalzinho já da Bíblia. Na carta de Tiago falando. A cobrança do Eterno é a mesma. O Eterno não muda. Aí chega alguém e diz, não, se eu tivesse ali eu fazia melhor. É cada barbaridade que a gente escuta, né? Então tem que ver como é que estão andando. Aí olha só o que ele fala. Separar o santo do profano. O que é puro do que é impuro. Me diga como sem a Torá. Me diga como. Digita aí na tua Bíblia. Pega assim, digita lá. Toda a Bíblia. Bota assim, impureza ou impuro. Pá. Dependendo da versão aparece. Vai aparecer primeira palavra vai ser na Torá. Primeira. Santo, puro, pá, primeira vai ser a Torá. Porque a base é a Torá. Mesmo nas Bíblias digitais vocês vão ver isso daí, vocês fazendo a experiência. Então, ele vai falar aqui que tem que separar o santo do profano. O que é profano? Secular, comum. É comum. Shabat é o quê? Santo. Os outros dias, profano. Ah, porque é ruim? Não, porque é comum. São dias comuns. Então, eles são proibidos de se aproximar de um cadáver, a menos que o corpo imediato seja de uma pessoa de sua família. Veja como é. Finalmente, Deus quer que os sacerdotes não recebam a parte da terra em Israel. Deus é sua porção. Veja como é. O Eterno diz, olha, separei eles como meu povo, não quero que se case com qualquer um. E é por isso que o Walter fala muitas das vezes, e eu concordo. Tem que achar alguém, quem está aí já orando, na oração, eu chamo que é na prova, né? Na prova da espera. Achar alguém que está caminhando com você. Achar alguém que vá no mesmo percurso. Ah, ele vai mudar depois. Depois não muda. Né? Tem que achar alguém que está já na linha com você. Baruch Hashem para quem já achou. Né? Quem não está, conta com minhas orações. Eles participam dos sacrifícios, beneficiam de algum dízimos e ofertas, os sacerdotes podiam. Era levado para o templo, era comida, era a moeda da época. Né? Não pode parar a gente de dizimar. É louvável, é cumprimento de mitzvah, você ajudar a carrar onde você está. O nível, e inclusive os rabinos falam, falo rabino porque não é só messiânico que vê isso. O ortodoxo também fala que há uma bênção para o dízimo, aquele que dizima. Né? O nível de exemplo e pureza é alto, é um indicativo a ser observado pelos líderes de comunidades messiânicas. Significado do linho eu acho muito importante, né? Quando você vê linho, em Risaion, Apocalipse 19:8, foi-lhe dado de vestir linho fino, brilhante e puro,
O linho fino são os atos justos dos santos. Você veja o que é o linho fino, né? Então, era proibido misturar as vestimentas. As pessoas falam, não, mas tem tecidos hoje que é misturado. Mas é linho fino e lã misturada? A pessoa não sabe responder. Ela quer contestar. Eu digo, olha, linho fino e lã não pode, certo? Às vezes o tecido é mineral e o outro é animal, indicando o quê? Um grau de santidade, passando a mensagem de santidade. Mas a pessoa quer essa explicação, eu não posso fazer nada. A explicação rabínica, a explicação dos roches, com quem eu aprendi, é essa. Então, não é porque eu estou aqui. Essa camisa aqui tem 2 tipos de tecido. Se aqui estiver dizendo poliéster, ele vai dizer o que é a porcentagem. E eu perguntei a uma pessoa que trabalha com tecido. Poliéster é basicamente o quê? Mistura lã em linho? Não, linho não. Mistura porcentagens de tecido. Mas não é linho, né? Tem lã, mas lã é cara. Ele disse até assim, lã é cara. E na que vem lã, o poliéster é um absurdo de caro, né? Então, mistura essas duas? Não. Ele mostrou a etiqueta, as quantidades, as porcentagens do tecido, não vem. Então, tem que entender isso, gente. A mensagem que passa de não misturar 2 tecidos é isso. Hoje em dia, tem misturas de semente. Se você plantar batata e macaxeira, por exemplo, a batata ela vai sugar mais nutrientes do que a macaxeira. Uma das duas morre. Então, 2 sementes não plantará, não coloque. Claro que são raízes que eu estou usando como exemplo, mas não botar, porque uma puxa mais nutriente do que a outra. O Eterno é sábio até nisso. Tem outra explicação também, para não misturar as sementes. E já fizeram isso. O Eterno não concorda. Tirar a semente do limão, meu irmão, aí é demais, entendeu? É coisas que a gente vai vendo que não bate. A conexão com a porção da Paraxá. Na Paraxá, irmão, Moisés explica as regras do sacerdote ordenados a ele por Deus. Na Haftará, Ezequiel também funciona como mensageiro entre Deus e o povo, dando para os sacerdotes essas narrativas paralelas ao tempo da continuação dos profetas anteriores, enfatizando a ideia paralela aos profetas posteriores. Então, no livro dos profetas, um profeta foi falando para o outro, enfatizando sempre isso, provando que a Torá é eterna, certo? Provando que ela continua, que Yeshua não aboliu e que os princípios são eternos. Você pode praticar desde que entenda o que está sendo escrito ali. Por exemplo, para mim passar para os escritos nazarenos, muitas das coisas são para nós, às vezes, mas alguém quebrou o Shabat e morreu, na verdade a palavra lá é punição. Então, quando tem a palavra morte, é morte, que tem as penalidades por apedrejamento, mas, né, como é que vai dizimar estando desempregado? Exatamente. Como é que vai? Eterno, por favor, manda como mandou para o nosso pai Isaac. Não, mas a pergunta ali é a seguinte: se ela pode dar o dízimo para uma pessoa que está desempregada? Ah, entendi. Agora porque foi rápido. Pode. Olha ali, ó. Deve. Porque o dízimo que permanece, dos 3, tinha um que é no templo, tem o que o dizimista come, que esse também permanece nas festas, mas o mais louvável é o que você dá é o chamado dízimo dos dízimos, você dá ao necessitado. Então, sim, louvável, sim. Você dá. E você faz a escadinha, né? Tem a escadinha de como você dá. É o quê? Primeiro, você olha na sua família quem está necessitado. Segundo, você olha na sua carral, na sua congregação onde você está, alguém necessitado, para poder dar.
né? E terceiro e último, alguém desconhecido na rua. E até se você disser assim, não tem nada disso, aí você dá na Carral, que tem assistência social, que ela vai usar para aquilo, entendeu? Então, você dá e deixa o Eterno trabalhar na vida do líder. Então, é isso daí. A Haftarah é isso, tá certo? Eu passo agora para os comentários de vocês e que o Eterno os abençoe. Muito bom. Não tem muito o que acrescentar, não. Vocês são muito bons aí nos estudos da Paraxá, da Haftarah e dos Cristos Nazarenos, né? O Eterno está aperfeiçoando. Eu noto que ainda tem muita gente tem dúvida a respeito do dízimo, né? Gente, o dízimo é um preceito, é um cumprimento de uma mitzvah pessoal, um cumprimento de um mandamento pessoal. Assim como você guarda o Shabat, você dizima, tá? Agora, a única coisa que talvez as pessoas tenham que prestar atenção é que você não pode pensar assim, ó, eu dou lá na minha Carral, eu entrego lá e, o que é feito lá não me importa. Se importa, importa sim. Você tem que saber o que está sendo feito com esse dinheiro, tá? Está tendo uma destinação social, por quê? Lembra lá no primeiro século? Dizia que eles tinham tudo em comum. Então, tipo assim, poxa, você tá ali, né, congregando com alguém, você está ali tendo a tua vida, você tem a sua vida abençoada, você tem o seu carro, você tem comida na sua mesa, o irmão que está sentado do teu lado está passando a necessidade? Não, você tem que ir, entendeu? O dinheiro da Carral tem que ir para isso aí, pô, vamos ajudar aquele irmão ali, né, tá ali conosco, né, tá congregando ali conosco, então tem que ter a finalidade social, sempre. Amém, irmão Walter? Amém, 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 que maravilha. E esse Ezequiel 44:15 aqui, ele traz uma outra, uma visão também nós, como congregante, né? A gente nota que Deus foi fiel aos filhos de Zadok, ali, com a ordenância, porque os israelitas, eles saíram, deixaram, né, o Eterno e seus mandamentos de lado, deixaram, saíram. Então, o que eu aplico isso na nossa vida, né? A gente tem que entender que nós, quando estamos honramos ao Eterno com as nossas orações, com a nossa sedacá, né? Com tudo isso ali que o Rocha já falou, né? Ele nos honra também, né? Ele nos coloca, né, em honra. E aí a fidelidade do homem, né, para com Deus, Deus se agrada muito disso, né? Muito disso. Então, outra aplicação que eu digo para vocês é o seguinte, né? Não é porque você está na igreja e você vê outras pessoas lá na igreja que não estão desviadas, tá? Tem muita gente dentro congregando desviado. Desviado como, irmão? Desviado não é aquele que sai da igreja e vai para o mundo, não, meu amado. Desviado é aquele que está na igreja, né, e não consegue saber o que está fazendo ali, não consegue buscar na palavra de Deus o seu crescimento. Né? Forte, hein? Então, é verdade. Ele está ali, né? E ele simplesmente, a Bíblia ele abre no momento que pede para ser aberta, fecha, ouve, mas não coloca no coração, e aí daqui a pouco ele está lá fora fazendo coisa e alguém pergunta, pai, tu não é crente? Né? Ué, tu não é uma pessoa, né? E aí ele se perde todo, porque ele diz, eu sou, né? Eu vou, né? Mas ele não tem fundamento, né? Como acontece conosco ali, com o Rocha, com o pastor Fernando, comigo, com o amado Luquinha, que está aí nos assistindo, né? Quando as pessoas chegam e nos questionam certas coisas, nós temos fundamento na Bíblia. E aí, não é que nós vamos rebater, mas é aquilo que o Espírito Santo vai nos trazer a sabedoria para dar uma resposta à altura, né? E ali criar até uma dúvida na cabeça daquele que achou que iria criar uma dúvida na nossa cabeça. Talvez, né, ele saia dali e vai direto na palavra. E isso já aconteceu comigo, né? Da pessoa falar alguma coisa e eu, será que é? Eu digo, não, eu vou lá na Bíblia, eu quero olhar isso de perto. E fui lá e constatei, né? Então isso mexe com as pessoas. Mas isso é o fundamento. Então sejamos aí, né, bem, isso que a palavra fala aqui,
né? Guardamos as ordenanças para que o Eterno nos dê sabedoria, para que o Eterno venha nos honrar, né? Não sejamos desviados da palavra de Deus, não sejamos desviados daqui do entendimento, porque quem está lá no mundo está vivendo uma outra vida, aquele lá ele está fazendo pecado, mas às vezes para ele aquilo nem é pecado, porque ele não entende ainda o que é pecado, né? E ele precisa voltar. Mas aquele que está dentro da igreja, que está desviado da palavra de Deus, achando que está fazendo aquilo que é certo, esse precisa de um conserto ainda maior, né? De um entendimento. Amém? Amém. É o que eu sempre digo, né? O Eterno vai buscar a ovelha perdida, mas o filho pródigo não. O filho pródigo vai ter que voltar, né? E o exemplo que nosso querido irmão Walter deu é muito, olha, eu sempre digo, pregue o evangelho, as boas novas, com teus exemplos, né? Com o teu exemplo de vida, com as tuas atitudes. Se necessário, use palavras, né? Por quê? Às vezes acontece isso. Pessoa, às vezes, pode ser encontrada na rua aí, tá lá na Carral conosco, não, tá lá na Carral, tá? Mas sabe o que nós ensinamos? Que nós guardamos a Torá, tipo, ensinamos não comer caché. Daí, de repente, o cara vai numa pizzaria e pede uma pizza de calabresa. E o cara do lado olha para ele, pô, mas o cara não tá lá na Carral, lá junto com o pastor Jimmy, com o irmão Walter, pastor Fernando, não tá na Carral? Vocês não ensinam que não é para comer carne de porco? Por que o irmão tá comendo carne de porco? Quer dizer, dá mau testemunho, entendeu? Então, gente, tem que tomar cuidado. Então, o irmão Walter falou uma coisa muito interessante, o desviado dentro da igreja, né? Porque ele só se alimenta com aquela, sabe, com aquele farelinho de pão, quando dá uma oportunidade para ele, ele abre a Bíblia e ainda se atrapalha todo para ler, porque ele não tem intimidade com a palavra, né? Então ele se atrapalha todo para ler, e aquele pouquinho ali, né? E acabou, ele não se alimenta, ele não sabe, ele não vive, né? Ele não vive, quando nós temos que ser, além de ouvintes, praticantes da Torá. Senão, não. Aí ele vê os outros sendo edificados, os outros sendo abençoados, e ele quer entender o porquê, qual é o motivo. Né? Mas o motivo é simples. É tu ser eu não gosto muito dessa palavra, mas ser um seguidor de Yeshua no completo, no todo, né? Não existe ninguém que fica numa corda bamba religiosa. Não existe, ele cai, né? Não existe. Ou você pisa firme na palavra, na caminhada, né? E segue aquilo que é para seguir, ou você vai ficar nessa coisa, um dia tá bem, outro dia tá mal, outro dia tá mal, e aí continua mal, isso, e tu não entende. Isso aí. E aí começa a culpar Deus. Porque Deus porque Deus não está olhando para mim. Porque Deus. E não sabe que é ele que não está olhando para Deus. Olha por mim. Tá bom? Eu oro. A gente ora. Vou fazer o pior engano. Não acontece nada. Aí a pessoa diz assim: vocês estão orando? Estamos. Estamos orando. Agora, você está obedecendo? O pior engano é aquele que engana a si mesmo, né? Engana a si mesmo. Vai abençoar se você desobedece. É isso aí. Né? Vamos então para os inscritos nazarenos. Vamos lá, deixa eu botar eu aqui na telinha. Layout, solo, tamanho. Gente, inscritos nazarenos hoje, que está muito interessante, está em Lucas, né? O nome do nosso querido irmão aí, Lucas 5. Então, assim, ó, eu vou dividir em duas partes aqui. Primeiro eu vou fazer a parte em si do estudo, mas na segunda parte eu gostaria de ler o Sermão da Montanha, tá? É muito forte. A gente tem que encerrar hoje o estudo com a leitura do Sermão da Montanha, porque isso são as palavras de Yeshua, tá? Então, isso a gente tem que ficar, a gente tem que ficar nesse Shabat com essas palavras que Yeshua falou lá no Sermão do Monte, tá? Como é que começa os escritos nazarenos? Bom, começa quando Yeshua viu ali 2 barcos parados, né? E ele pede um dos barcos para poder falar com o povo. E aí Yeshua fala com Simão, né? E Kefa, na verdade é Kefa, né? Simão Kefa.
e fala o seguinte: olha, vamos pescar novamente, né? Vamos um pouco mais ali adiante, pega as redes e vamos ali pescar, vamos fazer um arrastão. Aí ele chega e fala assim: não, senhor, mas poxa, nós trabalhamos aí a noite toda e nós não apanhamos nada. Mas olha, pela tua palavra eu vou, né? Eu achei muito interessante aqui porque a gente sabe que ocorre realmente uma pesca milagrosa, eles têm até que chamar outras pessoas para ajudar. Essa região é muito bonita, eu conhecia, Genesaré é um lago, né? Muito bonito, até comprei uma moedinha comemorativa dessa região. Lá em Genesaré tem um barco que eles encontraram no fundo do lago, eles acham até que, de repente, esse barco pode ter sido utilizado aí por Yeshua ou por algum dos seus discípulos, não necessariamente que foi o barco que fala desse acontecimento, mas isso tudo tem lá realmente em Genesaré. E aí, o que é muito interessante, ocorre essa pesca milagrosa, né? E aí, algumas palavras me chamam muita atenção aqui, porque ele fala assim, ele fala, pela tua palavra eu vou, pela tua palavra eu vou. Amado, pegue isso para a sua vida espiritual. Você pode estar fazendo a mesma coisa todos os dias como esses homens faziam. O que eles faziam? Pescavam, né? Mas há uma diferença quando entra a palavra do... Oh, aleluia! Quando entra a palavra do Eterno na minha e na tua vida, entendeu? A Yeshua é Torá viva. Ali naquele momento entra a palavra viva, a Torá viva na vida daqueles homens. E o que acontece? Produz uma pesca abundante. Abundante. Eles são abençoados, né? A gente sabe, a rede veio tão cheia que eles tiveram que chamar outros para poder ajudar, né? E aí, há um impacto na vida de Simão Pedro, de Simão Kefa, há um impacto na vida dele, porque ele viu aquele grande milagre, ele, Senhor, por favor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, né? Mas, na verdade, aquilo ali foi um momento muito especial na vida de Kefa, porque ele acabou sendo chamado, né? Ele disse, olha, não somente ele, como também Tiago, né, e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão naquele negócio, foram chamados, e eles disseram, vinde, porque agora eu vou fazer de vocês o quê? Pescador de homens, né? E aí, no verso 11, 5:11, diz assim, e abandonaram tudo e o seguiram, tá? Então, medita nisso no Shabat, e abandonaram tudo, amado. Amado, nós estamos indo para o tempo do fim, do fim, do fim. Eu sempre digo que nós não estamos nem já com as passagens compradas, nós já estamos embarcados dentro do avião, entendeu? É como se o piloto já estivesse pedindo autorização para decolar. Nós estamos nos últimos momentos da história, tá? Então, pensa bem o que você tem guardado no seu coração, o que realmente é importante para você, né? Porque esses homens entenderam, né? Que o reino de Deus precisava ser o tudo deles, que Yeshua precisava ser o tudo, e por isso eles abandonaram, deixaram todos aqueles, o seu negócio, a sua vida secular, e o seguiram, né? Bom, logo em seguida nós temos um episódio onde um homem foi curado da lepra e Yeshua determina que eles vai e se apresenta ao sacerdote para que se cumprir a lei de Moisés, né? Muito interessante isso daí, né? Tem um processo de santificação que Yeshua sempre se retirava para os desertos ali e orava, né? Logo em seguida, ele tem também um outro acontecimento de um homem que é descido pelo telhado, e aí é questionado Yeshua, né, porque ele diz, teus pecados estão perdoados, e o que é muito interessante isso aqui, né, porque ele diz, mas que possais saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado, e tem mesmo, porque tudo que é sob domínio da terra, o Pai deu para Yeshua, tá? Entregou na mão dele, e lá em Apocalipse diz que no final ele vai devolver ao Pai, né? Então ele diz, então, ó, aquele paralítico, né? E diz, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. É um acontecimento aqui, mais um grande milagre feito por Yeshua, né? Logo adiante ele vai chamar Levi, né? Que é Mateus, né? Levi, ele vai chamar Mateus, que era cobrador de impostos, aí ele vai para a casa do cobrador de impostos, ele é questionado, e Yeshua dá uma grande lição nos fariseus, ele diz, ó, eu não vim para quem
é são. Eu vim para quem é doente, né? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos, né? Então, muito interessante essa parte, né? E aí, nós temos aqui também, quando Yeshua passa com seus discípulos por uma plantação, os discípulos colhem com as mãos as espigas e comem, tá? E ele é questionado a respeito disso, mas não há violação do Shabat disso por dois motivos. Primeiro, eles não poderiam utilizar uma faca, né, uma ceifa, aí sim, estariam violando o Shabat, tá? Mas aqui está sendo observado um preceito muito maior, amado, que é o quê? A vida, tá? Por isso que no Shabat não se faz jejum. No Shabat tem que se alimentar e se alimentar bem, tá? Ele estava ali se alimentando no Shabat, tá? Então, o único, por isso que nós podemos, tá? Presta atenção nisso. Nós podemos violar o Shabat para preservar a vida, né? E Yeshua disse isso, né? Se o bezerro cair no, né, o teu jumento cair na vala no dia de Shabat, vai dizer, não, vou esperar terminar o Shabat, esperar dar o pôr do sol para poder tirar ele de lá? Não, amado, você vai, né, preservar a vida, né? Alguém na sua casa precisa tomar um medicamento ou pode morrer, você vai comprar esse medicamento, né? Você tem que pegar, alguém veio e pediu na sua porta, veio bater na sua porta desesperada, por favor, me leva para o hospital porque eu estou infartando. Você está com pouco combustível, você vai passar num posto, vai abastecer e vai levar aquela pessoa, você está preservando a vida, tá? Então, tudo isso são coisas que Yeshua nos ensinou a respeito do Shabat. E ali no capítulo 6, nos versos 5, nos lembra, o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Olha que linda. Até me chamou bastante atenção, porque a versão do King James, não sei se vocês vão conseguir ver ali, tá? Mas diz que ele é Senhor do Shabat. Achei muito interessante que o King James trouxe exatamente essa tradução. Não trouxe a palavra sábado, sim trouxe a palavra Shabat, né? Bom, aí ele vem dando a lição aqui, o que é lícito fazer no Shabat não é lícito, sendo que no Shabat é lícito fazer o quê? É lícito fazer o bem. E nós temos aqui a continuação, quando ele escolhe os 12 discípulos, Simão, né, quem também chamou Pedro, era Kefa, na verdade o nome dele, André, seu irmão, Tiago, Filipe, Bartolomeu, que é o meu sobrenome, né, Mateus, Tomé, Tiago, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, né? Bom, aí ele vai aqui para a montanha, né? Ele vai na montanha e ele vai fazer, amados, ele vai falar o sermão da montanha, né? As palavras de Yeshua, que eu vou deixar para ler na segunda parte, tá? Mas eu quero ler uma segunda parte aqui, que também é muito importante, que é a parte do julgamento. Yeshua ensinando, falando que nós não devemos julgar. Não julguemos, né? Não deveis julgar para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados, né? Aqui também a questão do teu irmão, né? Por que tu reparas no cisco do olho do teu irmão e não reparas a viga que está no teu próprio olho? Né? E que Yeshua está querendo dizer, não que nós não podemos dar uma orientação para o nosso irmão, mas não com o espírito de julgamento, porque muitas vezes a gente quer consertar a vida de alguém, mas a nossa está pior ainda. Então é isso que ele está falando. Você quer tirar um cisco que está no olho do teu irmão, mas no teu tem uma trave, né? Então, você tem que tirar primeiro a trave do teu olho, para depois você conseguir ajudar aí a vida do teu irmão, né? Aí ele vai concluindo aqui, ele diz, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o que é bom, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a boca. Tá? Isso aqui eu acho muito interessante, amado. Tá? Por quê? Porque o ser humano, preste atenção nisso, o ser humano muitas vezes ele vive com uma capa, tá? Ele vive com uma máscara, né? Ele vive com a máscara. E muitas vezes, para até você saber quem é realmente aquela pessoa, você tem que conviver com ela, né?
Então, quando você começa a conviver, pelos frutos que aquela pessoa gera, é que você vai saber se aquela pessoa é uma pessoa verdadeira, se ela é uma pessoa mentirosa, tá? Por quê? Porque não tem, vai escapar, entendeu? Por mais que a pessoa tenta dissimular, que ela tenta enganar, se ela é uma pessoa má e tem coisas más no seu coração, que é isso que Yeshua está falando, uma hora ela vai, sabe? Uma hora ela, sem querer, ela bota a palavra errada, aí você consegue notar, ó, tá vendo? Esse era a intenção da pessoa, esse era o sentido da pessoa, né? Esse era a verdadeira intenção, o verdadeiro desejo, por que aquela pessoa se aproximou de mim, entendeu? Isso a gente aprende, né? Porque exatamente a boca vai falar sempre do que o coração está cheio. E aí, no final, Yeshua fala, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, Torá, ouve e pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou o fundo e pôs alicerce sobre a rocha. Esse fundamento é a Torá. Por isso que eu digo, não existe Brit Hadashah, não existe nova aliança se você não entende a Torá. Você quer estudar a Brit Hadashah sem a Torá, você vai acabar falando besteira por aí, tá? E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não pôde abalar, pois ele estava fundada sobre a rocha. Tá? É como você imaginar. Como é que você vai imaginar uma ponte sem alicerce? Como é que você vai imaginar uma casa sem alicerce? Né? Eu moro aqui num edifício de 18 andares, aqui em Balneário. Como é que eu posso imaginar esse edifício sendo edificado se não tiver uma boa base para suportar todo esse peso aí? Tá? Então, amados, eu vou abrir para os comentários e depois, antes de nós finalizarmos, eu quero ler com vocês as bem-aventuranças, né? Que Yeshua nos ensinou. Estive nesse local onde ele falou essas bem-aventuranças, também é um lugar assim maravilhoso. Mas vamos lá. Vamos aqui para os comentários. Deixa eu voltar aqui, layout. Tá aí, ó. Os comentários de vocês para depois a gente ler a parte do... Mas, rapaz, tá muito profundo aí. Você tava querendo mesmo e tá recheado, né? Eu procurei pincelar cada um dos pontos, né? Mas uma das coisas que falaram que eu comento muito. As pessoas dizem assim, nossa, como você deixa claro as escrituras? Por quê? Eu pego a fala da pessoa que está falando nos escritos nazarenos e vou ver se tem uma base no Taná, né? Então, veja o que eu deixei escrito aqui, não é nem para me esquecer. Shemot, Êxodo 23, versículo 20 e 21. Eis que eu envio um anjo à frente de vocês, para protegê-lo por todo o caminho e fazê-lo chegar a um lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Veja, o Eterno deu o nome dele para um anjo, né? E o anjo tinha poder para perdoar e para não perdoar. Senão ele não tinha nem dito, não perdoará. Não faz sentido, porque se ele diz, olha, não se rebele, por quê? Se eu me rebelar, vai acontecer o quê? Ele não vai perdoar. Sim, mas ele é um anjo. Entendeu? Então, tem essa questão aí da pergunta deles para pegar Yeshua. Então, era para pegar Yeshua. Em Marcos 2, 7, como em Lucas, está dizendo assim, quem tem poder? Ele está blasfemando. Não. O Eterno deu o nome, é o que Yeshua estava dizendo, o Eterno deu o nome dele para mim. Então, Yeshua, é muito interessante outra coisa, outra observação, é que um Elohim nem sempre é Deus, é juiz também. É juiz. Então, quando diz que ele é Elohim, ele é um juiz, uma pessoa que tem autoridade. E a autoridade foi dada pelo Eterno. Aí Paulo diz que ele é a imagem visível do Deus invisível. E aí começa a você fazer as conexões. Por que Yeshua perdoa o pecado? Porque ele é o Pai? Não.
porque ele tinha autoridade. Ele disse, para mostrar que eu tenho autoridade, não para mostrar que eu sou o Pai, mas para mostrar que eu tenho autoridade, como aquele anjo. Aí ele disse, levanta, toma tua cama e anda. Então, vocês percebam quem tira o óculos de Roma, quem tira aquelas interpretações romanas. Então, quando alguém vem falando ali, isso é interpretação romana. Vamos para a judaica? Aí, peguem bem isso que eu vou falar. Vou falar isso toda a live, até entrar na mentalidade de vocês. Não aceite interpretação de final de feira, da hora do grito. Não aceite. Rasgam a Torá, rasgam o contexto e dão a interpretação que eles querem. É como se você assinasse na Bíblia. Eu tenho o poder para colocar nela o que eu quiser. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que observar o contexto que está ali. Então, a interpretação correta é o que está escrito. Vamos primeiro para o que está escrito. Se o Eterno diz que é permanente, é permanente. Se o Eterno diz que não é permanente, vamos ver aonde é que se ele vai dizer outra coisa, se ele cancela, se ele determina. Eu vim para esta visão, não tenho medo de dizer isso, porque é um testemunho meu, tentando provar se o Shabat tinha sido revogado. Tentando provar. Veja, não tem um texto. Eu posso dizer isso. Eu peguei de Gênesis até o Apocalipse. Não tem um versículo que dê a entender que passou para o domingo. Mas quando você vai para os concílios, você vê. Então, o que eu vejo muito bem aqui é que Yeshua estava também mostrando a santidade. Né? Ele estava pegando e falando, olha, vocês são os apóstolos, mas vocês vão fazer alguns trabalhos de sacerdote. Não excluindo os levitas, mas prática de jejum, né? É uma prática de um líder. Então, tem coisas que Yeshua mostra ali nos escritos de Nazareno que os apóstolos estavam praticando e nós devemos praticar. Amém. Amém. Amém, irmão Walter. Amém. E pegando essa parte ali de Lucas 5, né, de 1 ao 6 ali, centrando nessa palavra sobre a disposição de estar ali Yeshua falando para a multidão, a gente busca entender que, né, aquilo que você tem, você coloca à disposição de Deus, né, à disposição do teu próximo, para que Deus faça de ti um instrumento. Então, Pedro tinha o barco, Deus requisitou o barco, ele prontamente atendeu, né? Outra questão ali também, ele diz a Pedro, olha, vamos lançar a rede, né? Vamos lá lançar a rede. E o Pedro disse, mas eu já pesquei a noite toda e nada peguei, né? Yeshua tinha poder de dizer assim, não, espera aí, então, bota a rede aí que eu vou chamar os peixes aqui. Ele disse, não, vamos lá fora buscar o peixe. Vamos lá fora buscar o peixe. Então, notem que a ordem foi dada, né? E foi cumprida. Então, Pedro disse, Senhor, então, se tu falas assim, tu dizes, eu irei até, vamos buscar esse peixe. Então, é isso que a palavra nos traz aí, né? Ainda há vidas lá fora para nós nos buscar. Ainda há tempo de buscar essas vidas. E Deus quer que vamos em busca dessas vidas. Não adianta você ficar no acomodado, no seu aconchego, né? Olhar o teu amigo ali sofrendo do teu lado no trabalho, às vezes num ponto de ônibus, às vezes até um familiar, né? E tu diz, eu não vou falar com aquela pessoa porque da outra vez eu fui conversar, ela me tratou tão mal. Às vezes, uma palavra basta. Às vezes, um movimento seu basta para aquela pessoa se achegue e falar contigo. Às vezes, um louvor que tu coloca ali naquele momento, né? Que tu está escutando, aquilo está edificando alguém do teu lado e tu nem sabe disso. Então, tenhamos essa disposição diante do Eterno, para que o Eterno venha nos usar como instrumento, né, de pesca, né, nessas almas que estão aí perdidas. E muitas vezes a gente diz, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, né, nada acontece, parece que, né, parece que o outro irmão é mais abençoado, que traz gente para a igreja, que está sempre falando e tal. Né?
Mas pense nisso, você terá o seu momento, né? Como muitos ali teve o seu momento, aquele momento era de Pedro, e você vai ter o seu momento também, né? Então, a disposição que você se coloca, o entendimento que você busca, vai te levar a uma pesca com fartura, vai te deixar muito bem aventurado, né, pelo Eterno. Então, é isso que eu tenho aqui a chamar, a falar, né, nessa chamada que temos aí, enquanto seguidores de Yeshua. Amém? Amém. Vamos ler então agora aqui, não vou ler todo, mas só essa primeira parte aqui, que é muito bonita, de Lucas 6:20, né? Que na verdade é traduzido como abençoado, mas é felizes, né? A palavra é ashrei, ashrei, felizes. Né? Então disse Yeshua, felizes sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Abençoados sois vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoados sois vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Abençoados sereis quando os homens vos odiarem, e quando eles vos separarem da sua companhia, e vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e salteis de alegria, porque eis que é grande a vossa recompensa no céu. Porque de maneira semelhante faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já rejeitastes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis eu digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não o proíba de tirar-te a túnica também. Dá para cada homem o que te pedir, e aquele que te levar os seus bens, não exija que lhe os devolva. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Porque se amardes os que os amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerem bem aos que vos fizerem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestar àqueles que esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para novamente receberem com muito. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperares de volta. E será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Amém? Bonita essa parte. Amém. São palavras de Yeshua, né? Essas são palavras vindas diretamente de Yeshua, né? Amados, mais alguma consideração? Senão vamos fazer a bênção arônica, né? E encerramos. Não, tem só a questão de que quando ele fala assim, faça o oposto do que é esperado, né? É. Faça o oposto. Então, na verdade... Você revide, né? Ele diz, olha, um nível mais elevado é você não revidar e orar. Não faça questão, né? Não faça questão. Pegaram, tomaram. Eu costumo dizer o seguinte, eu quero que fulano, quando me deve, me pague para limpar o nome dele. Uhum. Entendeu? Não é a questão do dinheiro. Porque o dinheiro o Eterno abençoa, a gente ajeita ali, ajeita acolá e faz, mas aquela pessoa vai ficar com o nome sujo. Então, o meu pensamento já é diferente de antigamente. O meu pensamento é, não, eu quero que ele pague, mas eu quero que ele pague nesse sentido de ele ter. Eu posso até doar para ele de volta. Uhum. Eu posso até fazer isso. Mas eu quero que ele limpe o nome dele junto, principalmente, do Eterno.
Porque senão o Eterno não vai mandar as bênçãos, vai vir um aperto para aquela pessoa. A melhor atitude é sempre esperar no Eterno. Nossa recompensa vem dele. Sempre vem dele, né? Então faça, ajuda, dê. Mas eu ajudei, o cara enganou. Deixa para lá, deixa. O Eterno vai te dar outra coisa, entendeu? Sempre digo. Muitas coisas, olha, se eu for parar para contar coisas que eu deixei de lado e depois, o Eterno me deu uma outra causa aí que veio 2, 3 vezes mais daquele valor, entendeu? Então, a causa, né? Os honorários na justiça, né? Mas é isso aí. Missão cumprida? Missão cumprida. Se te consideras filho de Deus e verdadeiramente ele olha para ti com olhos de pai, jamais perderás alguma coisa na tua vida, porque aquilo que ele permite que tu perca, é porque não seria bom para ti, te desviaria dos olhos dele. Então ele sempre recompensa, e quando vem com amor, com grandeza, e Baruch Hashem, porque nós seguimos a esse Deus, que é o nosso Pai, e seguimos ao nosso Senhor Salvador, né, que nos ligou de volta às bênçãos do nosso Pai, o Pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém. Amém. Vamos para a bênção arônica, então, né? Agradecer ao Eterno por tudo, por esse momento tão especial. E vaverecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Issa Adonai panav elecha veyasen lecha shalom. Eterno Bishem Yeshua, nós te pedimos que tu venha nesse Shabat curar aquele que precisa ser curado, liberta aquele que seja liberto, aquele que precisa ser liberto. Eu te agradeço pelo meu braço, Eterno, pela recuperação, que a cada dia melhora. Eu te peço pela irmã do nosso querido irmão Walter, ajuda ela na questão de saúde, tudo que ela precisar. Abençoa também nossa Carral de Itajaí, todos os nossos irmãos, todos os que estão aqui ao vivo conosco, Eterno. Abençoa nossas famílias, cuidando, nos protegendo, livrando de todos os males. Que possamos continuar nesse Shabat na tua presença e ao findar esse Shabat possamos também ter uma semana abençoada contigo. Hoje e sempre nós te pedimos isso pelos méritos do Mashiach Yeshua. Amém, amém. Amém? E vamos dizer aquela frase que o Lucas sempre gosta. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Torá, né, Lucas? Hã? É isso aí. Amém? Então tá, meus amados, é isso aí, né? Amém, vem amém, um Shabbat Shalom para todos, né? Depois o Rosh Wallace coloca lá no nosso estudo a sequência direitinho, né? De como é que vai ficar para a semana que vem. E vamos estar juntos, né? É um Shabbat muito gostoso, muito bom ter estudado com os irmãos hoje. Amém? Aleluia. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.